Então, a igreja, como a gente já falou logo no começo dessa revista, a ideia de igreja fala de uma assembleia. Então, a igreja fala de um grupo de pessoas reunidas em prol de um propósito comum, que é justamente a causa de Jesus. Esse termo igreja, o termo grego que refere a ela, já era utilizado na cultura greco-romana. Então, ele também era atribuído por um grupo de pessoas, geralmente que se reunia para resolver algum problema dentro da cidade ali. Claro que não é uma coisa tão democrática nem igualitária, porque falar de igualdade no sistema greco-romano é meio que brincadeira, né? É óbvio que não é democracia é uma coisa que vem só na modernidade, né? Não existe nesse período. Então, quando a gente pensa nesse tipo de sistema, a gente já vê um pouco ali que a igreja vai beber um pouco nisso também, tá? Então, recapitulando, a igreja é uma assembleia, um grupo de pessoas que está reunido por uma causa comum. A causa comum é o reino de Deus. Nosso objetivo como igreja é sempre expandir o reino. Tudo que a gente faz, seja da coisa mais simples até coisas mais complexas, é sempre com o objetivo de expandir o reino de Deus. Esse é o objetivo claro de tudo isso, tá? E aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, e vocês podem dar uma olhada no texto, ele vai falar justamente desse organismo, vai falar justamente de como a igreja ela vai ser semelhante a um corpo humano. Por isso que eu usei essa figura aqui do corpo humano, tá? Embora na época eles não tenham essa riqueza de detalhes que a gente tem hoje, tá? A gente está falando do século I, então obviamente as pessoas não sabem tão bem como é que o corpo humano ali é dividido. Só que eles sabem mais ou menos algumas partes do corpo. E o apóstolo Paulo trabalha um pouco esse conceito. Eles sabem que o corpo ele é composto de partes menores. Então, existem partes menores do nosso corpo que trabalham em conjunto em prol de que o corpo esteja vivo, esteja funcionando. Então, você vai ter o coração, você vai ter ali os pulmões, você vai ter os rins, e cada um tem uma função específica, né? Nenhum fica se metendo no que o outro tem que fazer, né? Então, o coração não fica arrumando confusão com os rins, né? Os rins não ficam arrumando confusão com o fígado, cada um fica na sua ali, e eles vão tentando trabalhar bem para a coisa funcionar. Se algum parar de funcionar, né, todo mundo vai ficar chateado, né, todo mundo vai ter que trabalhar mais, né, o corpo não vai ficar muito bem, então dá um problema generalizado. Então essa figura que o apóstolo Paulo usa, né, 1 Coríntios 12, ela é muito feliz e ela ajuda a gente a entender um pouco disso. Então só para a gente não ficar só nas minhas palavras, ele começa o capítulo 12 falando um pouco dos dons espirituais, tá? Justamente porque os dons espirituais eles são usados no contexto eclesiástico. Então Deus não dá um dom para alguém só para essa pessoa ficar se achando melhor que os outros, tá? Não faça isso, por favor. O dom ele é dado para alguém com o objetivo de edificação do corpo. O contexto é justamente esse. Ele fala dos dons e na sequência ele fala do corpo em si, do corpo como um conjunto, sendo os dons uma ferramenta para auxiliar o funcionamento desse corpo, tá? E a partir do versículo 13, por exemplo. Versículo 14, que fica melhor. Porque também o corpo não é um só, eles são muitos. Ou seja, o corpo não é uma coisa só, ele é composto de várias partes que trabalham em conjunto para um bem maior, tá? No caso aqui é o reino de Deus. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se alguém disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então no começo do capítulo, ele falou lá dos dons espirituais, que Deus ele distribui, é Deus quem distribui, tá? Então é Ele que escolhe quem vai receber qual dom, qual determinado dom aqui. Embora a gente precise pedir os dons, tá? Mas sempre deixando bem claro que o mérito é sempre de Deus. Ninguém recebe dom porque é especial, né? Porque é maravilhoso. Não, o dom é dado, claro que a gente pede, porém está sempre atrelado à soberania de Deus. Senão não seria dom, né? Senão seria outra coisa. A ideia de dom é justamente essa de algo que foi dado graciosamente por Deus. E aí, no conjunto, o apóstolo Paulo fala aqui da unidade dos membros, que justamente esses dons, né? Alguns vão pensar, eu quero aquele dom tal. Aí ele vai exemplificar. Mas se todo mundo fosse olho, né? Isso não ia dar certo. Existem funções que aparecem mais, como ele vai explorar um pouquinho mais para frente. Eu não vou explorar porque não é o foco da aula de hoje, mas tem função que aparece mais, tem função que aparece menos, mas todas elas cooperam para que o corpo ele possa funcionar adequadamente. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, tá? Por mais que, por exemplo, a pregação, a fala, a aula, ela aparece mais, só que ela não é o mais importante. Existe uma série de outras coisas acontecendo aqui para que a igreja possa operar, né, para que ela possa, de fato, desenvolver essas atividades. Então, a pregação é só um detalhe, né? Embora ela seja importante,
ela é o que mais aparece, então às vezes é o mais cobiçado. Mas existem outras coisas também que são igualmente relevantes que a gente não pode desprezar. Então esse é o argumento aqui que o apóstolo Paulo traz para a gente, que é algo interessante. Só que ele não disse como é que isso funciona, porque ele disse que o cabeça é Cristo, legal. Só que como é que a gente divide, entendeu? Como é que tem algum título? E aí a gente entra numa dificuldade, porque é muito bonito isso aqui, é muito maravilhoso. Né? Só que a gente sabe que na prática a gente precisa de um sistema para organizar as coisas. E essa que é a dificuldade. E aí é o que o comentarista aborda no tópico 2, a organização da igreja. Então, entender que a igreja é um organismo é isso que a gente acabou de entender, que é muito bonito, que é maravilhoso e que nós desejamos que sempre funcione assim. Agora, como é que esse organismo vai se organizar? Qual é a ideia de organização aqui? Por exemplo, cada um tem sua função lá no corpo humano. Legal, mas onde é que fica cada um? Onde é que vai ficar o pulmão? Onde é que vai ficar ali o coração? Onde é que vai ficar os rins? Né? No corpo humano já foi estruturado, já está tudo ali bonitinho, cada um no seu lugar. Só que na igreja não está assim. Então, a gente entra numa dificuldade prática, que todas as denominações vão passar por isso, né? Porque que o cristianismo, desde o seu início, passa por esse tipo de dificuldade, que é quando você tem algum tipo de problema, quando você tem alguma divergência de opinião. Como é que a gente resolve isso? Logo no começo a igreja já tem esses problemas. Não é à toa que tem o concílio em Jerusalém. O concílio em Jerusalém ele é algo para resolver o problema. E aí meio que de maneira implícita, ou seja, de uma forma que o texto não mostra para a gente de maneira clara, mas a gente vê que o poder está na mão dos apóstolos. Tá? Embora a gente saiba que é poder de Deus, tudo bonitinho, mas quem vai bater o martelo no final ali são os apóstolos, com relação àquela questão. Então já mostra para a gente um pouquinho como é que aquela igreja funcionava. Que quem vai decidir realmente ali o que estava acontecendo, a gente vê apóstolo ali, de fato envolvido. A gente vê o apóstolo Paulo, a gente vê os apóstolos ali, Pedro, a gente vê até Tiago, por exemplo, né, também no Concílio de Jerusalém. Então a gente começa a observar aqueles que estão tendo voz ali no texto. Então eles têm uma relevância. Então, de uma certa forma, acaba que o poder está centralizado neles, tá? Mais uma vez, não estamos dizendo que isso está errado, só estamos dizendo como aconteceu e a gente precisa entender como as coisas acontecem. Então, por isso que eu vou ter essa imagem aqui, né? Meio que de uma hierarquia. Né? Se tem um bonequinho lá em cima, é porque o bonequinho lá de cima, possivelmente, ele executa a ordem para os bonequinhos de baixo. Então, é bem objetivo. Isso aqui é um sistema de organização, que é o sistema baseado na hierarquia. Ou seja, que é um sistema que a gente consegue exemplificar bem com o militarismo, né? Que tem uma hierarquia bem fechada. Então você tem alguém acima, a pessoa dá uma ordem ali acima e os de baixo vão executando, sendo subordinados ali ao de cima, tá? E a gente vai ver que não é a única forma possível de ser feito isso, tá? Então você tem outras maneiras de você organizar o sistema eclesiástico, tá bom?